Fala pessoal, estamos aqui mais uma vez com o podcast Vivendo e Empreendendo e hoje nós estamos com um convidado mais que especial, né? Além de um grande empreendedor da nossa região e do Brasil, um grande amigo. Kaique, seja muito bem-vindo, meu irmão. Obrigado. Prazer te ter aqui. Gente, para quem não conhece, Kaique, sócio fundador da IOR, né, Kaique? E eu não vou falar muita coisa aqui, né? Porque além de cliente, né, e fã da marca, do hambúrguer, quero que o Kaique se apresente aqui. Irmão, mais uma vez, seja bem-vindo. Tá com você a palavra aí. Falar um pouquinho da tua história, da IOR. Quantos anos você tem, se você quiser? Vou ter que revelar isso. Brincadeira, isso daí é a parte opcional. Pô, obrigado de antemão pelo convite. Na verdade, nem sei se eu mereço tanto estar aqui. Mas, pô, pra mim é um prazer. Eu sempre tenho o prazer de falar da minha história, do que eu vivi até aqui, né? Acredito que tem muito mais ainda para viver. Sim. Sou um eterno aprendiz, né? Acho que essa é a posição que eu sempre me coloco, como aprendiz, sim, como um aluno. E eu sou um bom autocrítico, até demais às vezes me torno meio carrasco de mim mesmo. Mas é isso aí. Obrigado. Tenho 29 anos, Eita. Faço 30 aí esse ano, sou 93, da geração 93 aí, e é isso. Maravilha, irmão. Kaique, tua história, né, irmão, pra quem te conhece um pouquinho mais, um pouco mais de perto, é uma história muito inspiradora, né, que tem um motivo, tem uma causa e cara, IOR, né, foi eleito pelo Hambúrguer Perfeito, né, o maior guia do Brasil do segmento, o melhor hambúrguer de Santa Catarina, né, no ano de 2021. E já de início eu queria te perguntar, quando a IOR iniciou, você imaginou chegar até aqui? Você almejou? Ou foi algo que... Claro que não é... Você não chega de repente numa posição como essa, numa representatividade como essa, mas assim, quando a IOR começou, nasceu no teu coração, no coração da tua mãe, enfim, geral que vocês imaginavam... Como que foi isso, assim, irmão? Até pra galera que tá nos ouvindo, né? Às vezes a galera sabe como começa, mas não sabe no que vai dar, né? Como que foi essa experiência, onde vocês estão hoje, como vocês começaram, né? Se mistura, assim. Cara, na verdade, a minha história como empreendedor, ela vem antes da IOR, né? Então, para contextualizar, a gente foi eleito o melhor hambúrguer de Santa Catarina. Então, hoje a gente está com 2 estruturas, né, Balneário e Praia Brava. Sim. Cerca de 30 funcionários, mais ou menos. Agora na temporada até aumenta um pouco mais. Sim. Só que, cara, tem um início lá de trás, de 2018. Sim. Né? A história não começa assim, tipo, pelo menos no nosso caso não foi assim vamos botar aqui uma grana e já com uma baita estrutura, uma baita equipe, gerente, isso e aquilo, e eu só vou delegar, só vou gerir. Cara, quando dá é muito legal, acredito que os próximos empreendimentos serão mais assim. Sim. Mas a nossa caminhada veio do início mesmo. E o Kaique empreendedor não nasceu na IOR. Muitas pessoas me conhecem pela IOR. Né? Tipo, eu até brinco, né? Que a IOR ela é uma empresa de holofortes. Ela é uma empresa, como é comércio, então você vai na IOR, você me vê. Sim. Mas a minha caminhada empreendedora ela veio antes da IOR com uma empresa de bastidores. Era uma empresa de prestação de serviço. Sim. Então, quem me via era o síndico, o zelador, a menina da limpeza. Então, essa era a galera que conhecia a gente, sabe? Sim. Então, e aí minha caminhada empreendedora começou com 21. Tinha uma empresa em Balneário, especializada em limpeza de piscinas. Essa empresa ela ainda existe. E se não é a maior, é a segunda maior hoje da região. Continua fazendo muito bonito, né? Com o meu sócio. Eu fundei essa empresa, fiquei 6 anos tocando ela sozinho. Depois um amigo de infância quis entrar. Aí a gente ficou 1 ano para... Eu fiquei 1 ano pensando para ver se ele ia entrar e tudo mais. E aí fez sentido ele entrar. Sim. E ficou um tempo comigo. Nisso a IOR nasceu. E aí eu fui tocando as duas. E aí quando eu vi que eu precisava me dedicar só a IOR, daí eu vendi o restante da minha parte para ele. Sim. E ele toca de forma brilhante, assim. Então, isso eu tinha 21 anos. Então, faz
8 anos que eu empreendo, né? Que massa, né, irmão? E você fala assim, né? Que nem você falou, a gente vê hoje uma marca tão consolidada, que dá tanto exemplo, que a galera ama, né? É aquele negócio assim que o pessoal é apaixonado, né? Não só pelo produto, mas pela marca. Que é um desafio, né, Kaique? Muitas vezes a gente vê as pessoas que gostam de determinado produto, né? Quando fala seja de um hambúrguer, de qualquer outra coisa, mas não tem tanta ligação com a marca. É engraçado como isso as pessoas têm com a IOR, né? E você falou, o Kaique empreendedor foi formado antes daquilo. Mas como que essa caminhada de empreendedor tem ajudado na tua vida, assim, irmão? No teu dia a dia, no teu cotidiano? Como que isso contribui, né? Claro, a gente vai voltando, fala um pouquinho de IOR, fala um pouquinho da tua vida. Cara, na verdade, eu me descobri empreendedor. Eu não sou aquele cara que já desde de novinho, não, eu quero empreender, quero montar empresa, quero crescer e ter... Eu não tinha isso dentro de mim. Na verdade, eu até gostava de uma estabilidade, eu vim de família muito simples, bem simples, então aquela ideia de ter algo estável, de construir algo, ter segurança, era o que mais... Brilhava os olhos. Brilhava os olhos na minha caminhada. Daí eu fiz faculdade de Direito. Olha aí. E dentro da faculdade de Direito, eu trabalhei em outras coisas antes. Tinha trabalhado numa empresa de limpeza de piscinas, eu mesmo lá limpando. Sim. E beleza, fui para uma outra área, né? Trabalhava daí numa empresa de transporte aéreo. Fiquei 1 ano nessa empresa. E dentro dessa empresa, foi o meu primeiro contato com empresa grande. Então, tinha setor de RH, tinha setor financeiro, tinha setor jurídico. E eu fui aprendendo com muita vontade, cresci dentro da empresa dentro de 1 ano. E quando fez 1 ano exatamente, eu tinha um brother meu que ele trabalhava do meu lado. E ele também é um baita empreendedor aqui da cidade. Sim. E ele trabalhava do meu lado e eu via... E a gente compartilhava muita coisa e ele falou, cara, eu fiz um cursinho de limpeza de ar-condicionado e tô fazendo umas manutenções de ar-condicionado antes e depois do trampo. A gente entrava às 8, horário comercial, e saía às 6. Caraca. E aí ele fez um panfletinho e me mostrou, Iglu, o nome. Aí... Cara, ele treina comigo, acredita? Claro, o Rafael e o Regis. E o Regis, olha aí que engraçado. O Rafael que me inspirou, que me mostrou um lado empreendedor. E o Regis trabalhava numa rádio na época. E aí eu vi ali Iglu dele, pô, a gente compartilhava muito assim sobre mentalidade, sagacidade. Ele também tinha sido salva-vidas, que eu fui salva-vidas. E a gente compartilhava muita coisa. E aí eu lembrei de quando eu trabalhei de limpador de piscina. Eu falei, pô, eu sei limpar a piscina. Antes do trampo, talvez se eu pegar uma piscininha e limpar. Depois do trampo, se eu pegar uma piscininha e limpar, eu dou uma engordada no meu salário. Comecei assim. Isso eu já estava fazendo faculdade de Direito. E aí, fiz um cartãozinho. Pô, me inspirei no Rafa ali, me fiz um cartãozinho e tal. A menina do RH me ajudou, da contabilidade, na verdade, me ajudou a criar um CNPJ, um MEI. Pum, tava com aquilo na mão. E eu ficava muito na rua. Sim. Que eu trabalhava no financeiro e eu era o cara que saía para ir em banco, buscar dinheiro, não sei o quê, fazia tudo esse corre. E aí eu aproveitei um pouquinho do tempo que eu tava na rua, entregava 2, 3 prédios na rua que eu tava mesmo, voltava para a empresa, o cartãozinho. E nesse surgiu, cara, num período assim de uns 2 meses, já surgiu uns orçamentos para eu fazer. E aí, pô, respondia no e-mail e tal, ia lá fazer orçamento e tal. Só que minha intenção no momento era só ter um extra. Sim. E aí teve um dono de uma consultora bem grande em Balneário, que foi o que primeiro me abriu as portas de um prédio mesmo, assim. E aí foi onde eu pensei, cara, se eu fechar esse cliente, vai igualar mais ou menos o salário que eu ganho aqui. E a minha vontade era ter tempo para estudar, porque eu queria ser juiz, né? Sim. Então, pô, se eu tiver tempo... esse aqui igualar meu salário e tal, eu vou ter, esse cliente em pouco tempo, tenho um tempo livre e vou poder estudar. E, cara, ele abriu as portas, fechou o cliente, assim. E era um prédio grande, 6 piscinas, tipo, nossa, era... Cara, estrutura. Aí eu peguei a cobertura dele, peguei os apartamentos. Cara, dentro do prédio eu tinha umas 8 piscinas pra cuidar. Dava pra trabalhar só naquele prédio.
E até, pô, eu tinha 21 anos, né? Eu sou muito grato a ele, a gente tem contato até hoje, porque eu falei, cara, tu acreditou num moleque, né? Pra cuidar de um prédio, né? Né? Da saúde até das pessoas, por causa da água, né? Nossa, imagina. Enfim. E aí, sentei com os meus gerentes e minha gerente e meu diretor e contei pra eles disso, assim. Falei, cara, tô divulgando a minha empresa aqui e tal, e surgiu, e eu queria... Né, meio que uma bênção de vocês aí pra eu estar saindo e tudo mais. E eles, pô, foram demais, assim. Era uma empresa bem grande mesmo. Era nacional. E aí eles, não, tá, pô, carta branca, tal, me deram a demissão. O dono da empresa já me contratou para cuidar da piscina de um prédio que ele tava construindo também. Olha aí. E aí, disso, começou aquela formiguinha, assim, me picar do empreendedorismo. Eu falei, pô, mas... Eu tenho 4 clientes aqui, se eu pegar mais 2, eu vou ter um dinheiro... Era eu sozinho, então eu ia limpar a piscina. Aí era engraçado, porque eu limpava a piscina, pô, é um trabalho braçal, é um trabalho manual, você né? se suja, tipo, mais que é água, né? Mas, tipo, cara, é um pedreiro da piscina, assim. Sim, sim. Você acaba se sujando. Daí surgiu um orçamento num prédio com o dono de consultora. Daí eu corria para casa... Me trocava, colocava uma roupa social de mais apresentável, assim, ia fazer orçamento. Chegava no prédio, pô, ele via o dono da empresa. Daí eu fechava o negócio, voltava, me arrumava, ia lá limpar as outras piscinas. Sozinho, cara. Fiquei uns 3 anos sozinho, Olha assim, aí. né, sozinho mesmo, assim. E cuidava de, cara, 50 clientes. Nossa. Pra mais, assim, sozinho mesmo, assim. Tinha minha agenda e ia criando. Então, dessa vontade de ter tempo livre para estudar, e aí a formiguinha do empreendedorismo foi me picando ali, que em pouco tempo eu já nem tinha mais esse tempo para estudar, eu saía dos clientes, corria para casa, me tomava banho e ia para a faculdade. Era essa a minha rotina. Que loucura, né, irmão? E de uma coisa que você falou, assim, de várias, obviamente, muitas vezes a galera que quer empreender, né, hoje eu acho, sou um pouco mais novo que você, mas hoje, comparado a 10 anos atrás, 8 anos atrás, falando até da nossa turma, é muito mais comum a galera querendo empreender, a galera querendo ganhar dinheiro. Pelo menos na minha época não era assim. Era realmente qual faculdade você vai fazer e ok. Hoje já é um pouco diferente, né? Sim. E só que muitas vezes a gente não começa trabalhando com algo que a gente gosta. Eu também fiz direito e na época eu fazia direito, eu trabalhava numa empresa de fotografia e né, recebia muitos fotógrafos e filmmakers. E lá eu aprendi demais, cara. Mesmo fazendo direito, eu desenvolvi muito a minha parte de criatividade, comunicação. E assim, né, irmão, não era algo que sempre sonhei em trabalhar com isso. Mas foi algo que surgiu, oportunidade que Deus me deu, vou aproveitar. Né? É algo que você falou o seguinte, você... Ali, tudo que você podia aprender de know-how, de conhecimento, né? Contato com empresa grande. Também é muito número grande, né, Kaique? Você começa a se acostumar. Porque enquanto você só tem contato, às vezes, com o meu salário, com o teu salário, você tá acostumado com aquilo ali, da tua família. Mas a partir do momento que você entra em contato com empresas grandes que movimentam... Tem B mais zero no final, você fala, opa, tem um outro mundo, né? Tem uma outra escalabilidade. E é engraçado que isso ali também vai mexendo contigo, né? Sim. E não só na sua vida, mas a pessoa que estava do teu lado também. Então, às vezes, é isso daí. E a galera, muitas vezes, quando quer empreender, dá a louca e sai da empresa, não tá nem aí, faz coisas erradas. Você não, né, irmão? Você saiu, deixou as portas abertas. Não só abertas, como você continuou em contato com o cara. E, poxa, foi fluindo. Né? Isso você tá falando dos 3 primeiros anos. Isso cara, é louco isso, porque os meus clientes da Mental Eye, o nome da minha empresa essa antiga empresa é Mental Eye. Eles têm contato comigo até hoje e viraram meus clientes na IOR. Sim. Né? Então, isso é muito importante, você saber chegar, você saber sair e deixar as portas abertas. Isso eu fiz na verdade, todos os trabalhos que eu trabalhei, né? Sim. No bombeiro, hoje eu tenho relação com todos os caras do bombeiro, salva-vidas. Vou lá de vez em quando, teve travessia noturna agora em dezembro, comemoração do dia do salva-vidas, estava lá com os caras. Então, trabalhei em todos os lugares que eu trabalhei, eu fui sabendo sair, deixar as portas abertas. Isso é muito importante, porque a nova geração, ela não tem tanta essa atenção. Sim. Eu não sei,
talvez uma falta de respeito com os mais velhos e quem chegou primeiro. Que isso é uma coisa que tinha muito mais na geração passada. Verdade. Ensinado já pelos nossos pais, pelos nossos avós. Então, isso é muito importante. A gente tem muito isso hoje da galera já jovem querer empreender, não, sou empreendedor. Isso não existia mesmo, a gente está falando de quase 10 anos atrás. Parece papo de tiozão. Não é? É pouco tempo até, mas não existia mesmo. Sim. Eu lembro no terceirão, né, a gente até, coincidentemente, estudamos na mesma escola, só se falava do que você ia fazer de faculdade. Sim. Né? O terceirão, aquela pressão de, tipo, você tem que decidir a tua vida aqui e agora. Com 16 para 17 anos. Tipo, cara, vai chegar o vestibular, e aí você já decidiu o que você quer fazer? Eu já tinha muito claro que eu queria fazer direito, não me arrependo, eu amo essa faculdade, não me arrependo mesmo, amei me formar nela. Sim. A vida foi me levando para outros caminhos, né? Mas imagina a pressão que estava sobre vários outros jovens, né? Eu até estudei com o Victor Clay, que hoje é um baita músico. Imagina. E eu lembro, até legal esse episódio, porque a gente tinha muito essa pressão de faculdade. Sim. E aí a gente perguntava ao Vitor, eu era amigo dele e falava, cara, e aí, tu sabe o que tu vai fazer? Cara, eu não vou fazer faculdade. Eu vou me dedicar à música. E ele não era alien, famoso. Né? E ele não era famoso. E ele era, tipo, até os pais dele, assim, tipo, cara, por que você não faz na faculdade e tal? Você tem aquele negocinho ali. E até eu falo, cara, ele era muito sinistro. E não é à toa que ele colhe os frutos que ele colhe hoje. Porque lá atrás ele já era muito determinado. Focado. E ele não era famoso, velho. Ele era famoso entre nós ali. Da turma pessoal de Itajaí, da escola, tá ligado? O CD dele tocava na escola. E isso é louco, porque hoje já a nova geração já tem muito isso, assim. Porém, no meio do caminho, acho que vai perder alguns princípios e valores, assim, que vale a pena a galera que é mais velha, assim, trazer isso, sabe? Ouvir, preservar. E você também honrar aonde você está, né? Sim. Naquele momento. Tipo, eu tenho um desejo de ter uma marca, uma empresa e tal, mas nesse momento eu tô sendo um garçom do restaurante do Kaique. Dentro daqui eu posso fazer muitas coisas que vai gerar frutos lá na frente, sabe? Inclusive, por exemplo, no meu ramo, relacionamento com as pessoas. E tipo, essa visão, às vezes a galera nova não tem muito, sabe? Tipo, cara, eu tô aqui, sou um garçom. Mas aqui eu posso criar um leque de relacionamentos, posso dar o meu melhor aqui dentro, posso pensar como dono, eu tenho a oportunidade de graça de conhecer várias pessoas que vêm aqui porque já gostam da marca, vêm aqui porque gostam do produto, então eu já tenho uma porta de entrada gigante, porque essa pessoa vai querer me ouvir, ela sabe que eu sou o detentor do conhecimento qual hambúrguer é melhor, tudo mais, então eu já tenho uma porta de entrada com essa pessoa de antemão, coisa que talvez se você pegar na rua de um desconhecido e tentar conversar com ele, você não vai conseguir. Não vai passar, não vai ter... Né? Isso até o meu tio usou muito isso. Meu tio trabalhava comigo, e ele tem um brechó, né? E ele é DJ também. E ele, é um grande exemplo de que foi aproveitando os contatos dele da York e hoje o cara voa, assim, na cidade com o brechózinho dele, tocando nos lugares e tudo mais. Não, que legal, né, irmão? Isso que eu digo dessa questão do espírito empreendedor, né? Muitas vezes as pessoas acham que o espírito empreendedor é abrir a marca, abrir o negócio e vamos lá. Mas dentro da empresa, né? Porque antigamente só se falava o empregado, né? Ele vai lá, bate o ponto, entrou, saiu, chegou o 5º dia útil, recebeu o salário dele. Mas hoje, como é muito mais comum a palavra colaborador, né? Porque empresas hoje que prosperam de uma maneira geral, cresce, se estabelece e tudo mais, essa prosperidade, ela vem de pessoas que colaboram para um propósito, né? E acaba que a empresa que não tem, às vezes, um propósito bem definido, seja uma hamburgueria, seja piscina, seja na parte jurídica, seja na parte educacional, enfim... E que não tem esse propósito, acaba que, né, a pessoa vai estar ali, também o próprio colaborador, ele fica desestimulado, né? E você comentou que você foi salva-vidas uma época, né, irmão? Assim, durante um tempo e tal. E como que o esporte contribui hoje para a tua vida de empreendedor, para o teu dia a dia, para o teu negócio, né? De vez em quando eu vejo que você posta que você vai nadar e é o teu momento quase que de uma terapia, né, irmão? Como que é essa ligação? Empreendedorismo, esporte, cuidado com a saúde, enfim,
geral, assim? Qual que é a tua relação com o esporte? É um lifestyle, né? Tipo, cara, o esporte faz parte da minha vida desde quando eu me conheço por gente. Eu jogava muito futebol quando era criança, depois passei a surfar, depois daí do surf veio o desejo de ser salva-vidas. E era um sonho meu de moleque, já viu o salva-vidas passando, viu o Daniel que tá atrás das câmeras aí, o famoso velhinho, passando, trabalhando salva-vidas e, pô, são heróis mesmo. Sim. E eu tinha aquele sonho, daí quando eu tinha 17 eu quis fazer o curso e não consegui, aí com 18 eu consegui. E então o esporte sempre fez parte da minha vida, sempre, sempre, sempre. E os momentos que eu tive fora do esporte, que daí você acaba dando uma relaxada depois de adulto, a minha vida não fluiu tão bem. Olha aí. Por quê? Porque o esporte traz disciplina, cara. O esporte traz consciência. O esporte te desperta coisas em você que é essencial para o empreendedorismo, é essencial para uma vida longa. Sim. Né? Então, na minha vida, eu penso que tudo é longo prazo. Sim. Né? Então, eu enxergo a minha vida assim, não como uma corrida de curta distância, que eu tenho que ir rápido, porque ali vai estar o pote de ouro. Eu enxergo tudo como longo prazo. Né? Tem até um cara que, pô, pra mim é uma das referências máximas, que é o Abílio Diniz, que, se eu não me engano, ele tá com 86... 86, 87. E treina 2 horas por dia, né? Daí você vê o cara esquiando, você vê o cara tem um filho com, sei lá, 13 anos. Então, essas pessoas são as minhas referências. Sim. E pode ver, o esporte está no meio delas, né? Daí você vê atletas de alta performance, enfim. Então, o esporte ele me ajuda, primeiro, como um fator de prazer, né? O esporte me gera muito prazer, me gera vontade de estar vivo, de desenvolver mais. Então, eu nado 500, amanhã eu quero nadar 1000. Com isso, me gera superação. Né? Eu vejo que eu posso mais e aí eu consigo trabalhar isso dentro da minha empresa, porque se eu vendi 500 hambúrgueres nesse mês, eu posso vender 1000 no outro, eu posso vender 2000 no outro. Isso sempre foi colocado na minha cabeça de moleque, que eu trouxe isso para o empreendedorismo. Que massa. Né? Então, por exemplo, o curso Salva-Vidas, para mim foi um desafio, muita superação. Sim. Isso eu trouxe para o empreendedorismo já. Tipo, eu tinha 2 clientes, não, mas eu posso conseguir 10. Se eu conseguir lá, eu posso conseguir aqui também. Exatamente. Então, tu sabe que tu pode mais, tu sabe que tu pode ir além e tudo mais. Tu sabe que se tu fizer várias vezes a mesma coisa, tu vai se tornar mais excelente. Porque se tu nadar com frequência, tu sabe que tu se tornou excelente lá atrás. Sim. Então, tu sabe que na tua empresa, se tu ter disciplina, se tu fazer as coisas que precisam ser feitas, quantas vezes forem necessárias fazer, tu vai se tornando melhor. O esporte também, para mim, é uma terapia. Então, o mundo empreendedorismo, ele é um mundo bem... cara, exaustivo. Sim, te leva no limite. Te leva no limite, você tem que estar com a tua cabeça criando o tempo inteiro, gerindo pessoas, gerindo o processo, lidando com frustrações, lidando com as dificuldades do país, as dificuldades da legislação, as dificuldades do mercado, pandemia e volta de pandemia. É tanta coisa... Sim. Que, cara, fica quase que maluco, assim. Então, o esporte, para mim, é também uma terapia. Sim. É o momento que eu consigo me desligar de tudo, porque eu preciso me focar ali na minha performance. Por exemplo, a natação. Tipo, cara, você tem que cuidar de todos os movimentos que você está fazendo o tempo inteiro. Sim. Então, se você não prestar atenção, filho, você vai ficar mal ali na piscina. Então, é onde eu desligo de tudo e consigo pensar no que eu estou fazendo no momento. É engraçado porque várias vezes quando eu tô praticando esporte, tô treinando, é onde a minha mente me traz vários insights. Caraca. É onde me traz várias ideias novas, é onde me ajuda a tomar decisões que eu tava com dificuldade de tomar. Sim. Então, eu não saberia explicar agora termos técnicos, mas difícil, né? de hormônio, disso, daquilo, mas com certeza tem muita coisa envolvida, dá Que loucura. uma esparecida na mente para que ative outras coisas do cérebro.
Que top, irmão. É legal que isso daí é... Porque é muitas vezes, não digo fácil, né? Mas como você falou, às vezes o médico pode trazer para um paciente que está passando por uma doença, uma pressão alta, diabetes, né? O início ou até a própria obesidade. Pessoas que empreendem, falam, cara, você vai ficar assim, 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 assim. Tua mente vai funcionar melhor, teu corpo, tua disposição, teu otimismo. Mas parece que aquela palavra... é o médico que está falando, então ok, mas quando a gente ouve alguém como a gente, né, um empresário, uma pessoa que rala, como você, dos benefícios que isso te traz, irmão, como isso alinha com o dia a dia, né? E como o esporte conversa com o empreendedorismo, que conversa com o teu estilo de vida, né? E engraçado que várias palavras, termos que você usou para o teu esporte, quando você era um colaborador, agora como empresário, como elas se conversam, né? E você falou de superação, ir à frente. Parece, né, irmão, que é uma coisa que você vai acostumando a tua mente a vencer, né? Vai acostumando a tua mente a lidar com frustrações, né? Porque na vida pessoal você lida com frustrações. Na vida profissional você lida, né? Muitas vezes no próprio esporte, que é um momento de prazer, você lida. Pô, cara, hoje quero nadar 1.000 metros, né? Digamos assim, eu entendo pouco de natação. Mas talvez você não consiga. Talvez por uma noite ruim, por alguma coisa do tipo, mas você tá lá. Você fez, você cumpriu o acordo que você tinha com você, né? E como tem pessoas que às vezes no esporte elas não cumprem esses acordos com elas, né? E ela vai falhar também em outras áreas. Aí você falou uma coisa que tem até um versículo que fala sobre isso, né? Que terminar bem é melhor... que o final... A palavra de Deus diz que o final das coisas é melhor do que o começo. Né? E falando de Ió, né? Se a gente puder falar um pouco do começo da Ió, né? Claro que a Ió não chegou no seu final de maneira alguma, mas se a gente falar de um pouco de começo, né? Que todo mundo quer começar bem, né? Que nem você falou, começar como um gerente, ou tendo um gerente, ou tendo uma baita equipe, uma baita estrutura, mas eu acho que a Ió não começou muito assim, né, Kaique? Eu sei um pouquinho da história, mas pra galera que tá ouvindo a gente agora, que vai ouvir a gente no trânsito, no trabalho, voltando da faculdade, enfim, independente do horário, às vezes até nadando, né? Tem fone agora que dá pra ouvir debaixo da água, né? Pessoal que tá treinando aí às vezes. Como que começou a Ió, né? Que a gente já falou aqui que hoje é uma das maiores hamburguerias do estado, né? Quem sabe, né? Eu não sei, mas você pode falar até melhor, até do Brasil. Como que começou a história de vocês, irmão? Assim, e deixa eu te perguntar, uma dúvida até que eu tenho. Se você puder falar dentro da história. A Ió, ela começou como uma dor? Tipo assim, poxa, eu queria comer um tipo de hambúrguer... Ou não era nenhuma necessidade de mercado, mas uma necessidade da vida, assim. Se você puder contar pra gente, assim, o que te incentivou vocês a iniciar esse negócio? Massa. Cara, só pra finalizar ali, claro, tu manda falou bala. do versículo, né? Tu falou, melhor começar, terminar bem do que começar bem, né? Aí, linkando com o esporte ali, só, tipo... os momentos que eu fiquei sem praticar esporte, sem cuidar da minha vida num todo, na verdade, nem só esporte, alimentação, emocional, tudo, o resto das coisas não andaram bem. Sim. Principalmente a minha vida empreendedora, né? E aí, tipo, tu linka outra passagem, né? Tipo, que Jesus fala, resume os mandamentos em 2, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Sim. E muito louco, porque o ano passado, tipo, fui cuidar muito da minha parte emocional, por várias coisas que aconteceram na minha vida. E eu entendi essa passagem, cara, tive uma interpretação dessa passagem que é impossível tu amar o próximo sem você amar a você mesmo. Certo? Sim. Então, tipo, para que você ame o próximo, você tem que primeiro amar a si mesmo. Primeiro cuidar de você mesmo, para estar apto a cuidar de outro. E o outro é a tua família, o teu relacionamento e os teus funcionários também. Sem dúvida. Né? Então, primeiro você precisa cuidar de você mesmo, de todo o teu ao redor, do teu lifestyle, para que você consiga estar apto a cuidar de outras pessoas. Sim. E aí não é importante você começar bem, mas mais importante é você terminar bem, né? E é o que eu te falei do longo prazo, né? Sim. Porque hoje a gente tem uma juventude que ela é muito acelerada, ela quer ficar milionária, bilionária. Aos 20. Tá ligado? Tipo, 25 anos o cara quer estar bilionário. Então eles enxergam muito a vida como, cara, a todo momento, pé no acelerador,
Faça o que tiver que fazer, curta a vida do jeito que tiver que curtir, porque o dia de amanhã você não sabe. Sim. Beleza, o dia de amanhã a gente não sabe, a gente pode estar aqui, pode não estar. Mas você cuidar de você em todos os âmbitos, você pelo menos diminui todas as possibilidades de você não terminar bem, né? Sim. Você está fazendo a sua parte, você Tá fazendo a semeando, sua né? parte, você está apto a cuidar primeiro de você, depois da tua família, depois dos teus amigos, depois dos teus colaboradores, né? Porque não adianta você querer cuidar, gerir 200 pessoas se você não sabe gerir nem você. Imagina. Você não sabe começar por você. Né? Você não sabe cuidar da tua alimentação, você não sabe cuidar do teu lifestyle, você não sabe cuidar da tua rotina, da tua disciplina e tudo mais. Né? Então, só para fechar, né, o ciclo... Fechar com chave de ouro. Então, é isso que eu penso, assim, cara, tudo a longo prazo. Ah, você quer ficar rico, beleza, mas... Pô, tem coisas que você vai, na verdade, se colocar ao risco da ruína, né? Como a gente ouve falar, né? Sim. E é isso. E aí, sobre o começo da IOR, cara, a IOR nasceu em 2018. Eu tava no meu último ano da faculdade. Sim. Tava no 8º período. E a Mental Eye, que era a minha primeira empresa, já tava com 6 anos. Sim. 6 anos. Eu tava bem, eu já era casado nessa época. A minha esposa também tava bem pra caramba, já de grana, já direcionado. Só que surgiu uma dor que ela também fazia parte de mim, que foi a situação da minha mãe, né? Como eu já não morava mais com ela, mas sou o filho mais velho dela, né? E nós somos em 4 irmãos. Sim. E sempre tive esse senso de responsabilidade, esse senso de ajudar a família, de cuidar da família, de cuidar dos meus irmãos. Então, quando eu saí da casa da minha mãe, tava tudo organizado, minha mãe tava bem também. E de uma hora para outra veio um revés, assim, coisas da vida, que ela trabalhava em 2 empregos e perdeu os 2 num período de, 1 mês, 2 meses. Olha aí. E aí, pô, eu me vi naquela situação de... É minha mãe, né? É os meus irmãos e tudo mais, por mais que eu não more mais com eles e já tenha a minha vida. Sim. Não posso deixar isso assim, né? Dessa forma. E eu já tinha uma ideia, eu sempre fui bem visual, bem criativo. Na Mental Eye, o nome já era diferente para o nome da empresa, minha identidade visual já era também bem diferente para uma empresa de prestação de serviços. Então, eu depois que a formiga do empreendedorismo me picou, tu começa a ver negócio em todos os cantos, né? Isso aqui, pô, esse copo aqui, se eu vender tantos copos, né? De forma criativa, montar um design diferente. Então, tu começa a ter várias ideias. Sim. E eu já enxergava, o ramo da gastronomia, da experiência do cliente como algo muito legal, né? E tinha uma ideia vagarosa na minha cabeça, se eu fosse ter um outro negócio, eu teria um negócio de comida também. Sim. Ou na área até fitness, ou na área de hambúrguer, que já era uma coisa que eu gostava. Tinha essas 2 ideias, assim, sabe? Trocava bastante ideia com os meus amigos sobre isso. Até tem um vídeo que a gente resgatou num churrasco, velho. Muito antes de eu ter a IOR, falando dessa ideia, tá ligado? Muito engraçado. Até no vídeo eu falava do Impote, que nasceu antes da IOR, e da apresentação e tal, de como eles estavam se destacando, todo mundo queria postar, e o quanto isso gerava engajamento nas redes sociais e tudo mais. E aí, quando eu vi a minha mãe naquela situação, eu cheguei pra ela e falei, mãe, eu tenho uma ideia tal, que eu penso, já tenho mais ou menos, assim, na minha cabeça. O que você acha? Vender lanche e tudo mais, eu acho que isso pode te ajudar e você continuar a tua vida e pagar aluguel e tudo mais. E na hora ela falou, meu, tô dentro, quero. Topo. A parte de cozinha da minha família sempre foi muito forte. Minha avó sempre foi uma excelente cozinheira, minha bisavó foi sempre uma excelente cozinheira, minha mãe também herdou isso. Sim, fazia parte do dia a dia da família. Dia a dia, as mulheres gostam de cozinhar mesmo, assim, gostam de servir a família com cozinha, aquele prazer de reunir todo mundo.
E aí ela topou na hora, só que a gente não entendia nada de hambúrguer, a gente não sabia nada e, tipo, não entendia do mundo. Sim. Mas eu já tinha uma ideia de brand na minha cabeça, Aham. uma ideia de marca na minha cabeça. E quando ela abraçou isso, eu falei, ó, então, beleza, eu tenho eu tinha até mais, mas eu falei, ó, tenho R$3.000 pra gente começar. R$3.000, é isso. Então a Ior nasceu dessa dor familiar, Sim. primeiro, então eu quis ajudar minha família, quis ajudar minha mãe, né, e os meus irmãos. Enxerguei, com essa dor familiar, eu enxerguei uma oportunidade, que era trabalhar com um hambúrguer artesanal, de forma descontraída, com uma comunicação jovem, e que eu pudesse criar uma comunidade ao redor dessa marca. Né? Eu vi essa oportunidade, porque na época até tinha algumas hamburguerias na cidade, não era uma época que tinha uma escassez de hambúrguer, até tinha bastantinho, assim, perto do que tem hoje. E eu enxerguei que com as nossas limitações, que eram muito pouco capital, e a gente ia começar no delivery, dentro do apartamento da minha mãe, eu enxerguei uma oportunidade que ninguém estava enxergando, que era fazer um bom serviço de delivery. Tipo, na época, existia a Anker, que hoje é minha. E era muito maior que nós. Tipo, ela era filha já mais nova do Brava Sushi, que era um restaurante que já tinha 7 anos na época. Bem consolidado na região. Bem consolidado na região. Então, eles começaram com uma estrutura grande, eles começaram com capital. Um puta salão, uma puta arquitetura e tudo mais. Só que quando bombava o salão, eles, tipo, deixavam o delivery de lado. Sim. Todas da cidade entregavam ainda num saquinho plástico, numa caixinha de isopor. E eu eu sou de São Paulo, né? Sim. Então eu já tinha contato com as hamburguerias de São Paulo, já conhecia, eu já via que lá existia um mercado de delivery muito mais avançado no quesito experiência do cliente. Sim. No quesito apresentação, não no quesito só cuidado. Te entreguei. Te entreguei. E com isso também eu vi que, pô, a galera não dá tanta atenção pro delivery. Eu só tô começando no delivery, então eu posso fazer o meu melhor aqui. Eu posso explorar ao máximo isso aqui. Ser o melhor no delivery. Ser o melhor no delivery. Eu faço. E essa foi claramente a nossa meta. Eu falava assim, cara, meus amigos me perguntavam, né, mas você já quer montar salão e tal? Quando é que você vai abrir casa física? Eu falava, cara, não vou abrir. Minha meta agora é ser o melhor delivery da região. E aí com isso, eu fui trabalhando vários quesitos de como me tornar bom no delivery. Tinha R$3.000, 1.500, 50% do budget, né, do termo empreendedor, foi para brand, foi para marca, foi para apresentação, foi para caixinha do hambúrguer, que, tipo assim, desde o primeiro hambúrguer que a gente serviu, foi na caixinha que a galera recebe hoje, há 4 anos depois. Mudou um pouco o brand. Eu lembro que na época, desculpa te cortar, eu lembro que na época que eu pedi, há muitos anos atrás, nem sabia quem que era Kaique, mas sabia quem que era Ior, né? Tinha, não sei se eu tô louco, Kaique, mas tinha uma bandeirinha dos Estados Unidos, não era? Tem hoje ainda. Tem a bandeirinha dos Estados Unidos pequenininha. Era um pouco diferente, ainda a gente fez um rebrand, assim, atualizou, deixou mais moderno. Mas era caixinha já, do mesmo tamanho, com a mesma logo, com a mesma identidade visual. É como se, claro, você falando assim, de R$3.000, a gente não tá falando que não é nada de dinheiro, mas é como se vocês começassem pequeno com uma cabeça muito grande, né, Kaique? Mas com uma cabeça grande, assim. Aí eu falava sempre pra minha mãe, pros meus irmãos, que foi, né, foi eu, minha mãe e meus irmãos que começaram. Sim. Para os primeiros funcionários, ela falou, cara, o cliente ele nunca pode sentir o quão pequeno nós somos e os nossos problemas internos. Ele nunca pode sentir. Então, saía de um apartamento, mas na casa dele chegava algo grande. Saía de algo pequeno, mas na casa dele chegava algo bom. Sim. Até tem clientes nossos até hoje que foi os clientes lá dos primeiros pedidos. E eles brincam, tipo, hoje a gente troca ideia, assim, ele falou, cara, a gente pedia e um dia a gente decidiu ir lá buscar. E a hora que a gente chegou lá, a gente não acreditou que saía daquele lugar, que é um prédio, sabe? Que é um prédinho simples lá dentro de Camboriú. Tipo, então
problema de motoboy, problema na cozinha. Beleza, pode ter inúmeros problemas, mas quando chega na mão do cliente tem que chegar algo bom, algo redondinho, algo bem feito, algo com cuidado. Sim. Então isso era a minha cabeça na época, sabe? Investi 50% em budget. Então a gente tinha já marca, a gente tinha slogan, a gente tinha identidade visual, a gente tinha conceito. A gente já tinha todo um norte de serviço e tudo mais, com muito pouco recurso, né, das nossas condições ali iniciais. E 50% foi para equipamento. Então, era uma churrasqueirinha elétrica daquelas de casa, de AP, assim, sabe? Fazer um petisco, assim. A gente começou dessa forma, cara. E aí, do apartamento foi... eu sempre gosto de falar isso, que a galera de Balneário abraçou muita gente. Como eu moro aqui desde os 10 anos de idade, vim de São Paulo, então eu estudei aqui, eu trabalhei em salva-vidas, fazia faculdade na época, então eu fui criando uma rede de relacionamento que toda essa rede abraçou aí, ó. Né? Toda essa galera, velho. Tipo, eu tava na aula, daí no início eu cuidava do Instagram, cuidava da marca, cuidava de toda essa parte. Só que eu não ficava lá na hora da operação, porque eu fazia faculdade. Então, minha mãe ficava lá com os meus irmãos. E aí eu ficava respondendo os clientes da aula, no meio da aula respondendo e tudo mais, e vendo o iFood e etc. Mas ela que cuidava de tudo isso, sabe? Então, no final da aula, os professores pediam, a galera da faculdade pedia, os meus amigos pediam, a galera do Salva-Vidas pedia que eu trabalhei, os meus ex-colegas de trabalho pediam. Então, a galera abraçou muito. Inicialmente, eu sempre falo que, tipo, o teu amigo, ele pede uma vez. Se não for bom, filho, ele não vai pedir, por mais que ele é teu amigo. Teu amigo vai comprar tua camiseta uma vez. Se não for boa, por mais que ele é teu amigo, ele não vai comprar mais, sabe? Então, ele te dá aquela primeira oportunidade, né? Então, não dá pra se abraçar, tipo, na ideia de que, vou abrir um negócio, tenho vários amigos, eles vão vir. Não é bem assim. Então, tu tem o compromisso também de honrar os teus amigos. Mas eu gosto de falar sempre, cara, que a galera da cidade abraçou muito a gente, assim, muito. Por isso que eu honro tanto falar que a gente é uma empresa local, levar o nome de Balneário para onde eu for, né, na história da IOR, que a galera abraça muito, sim. Nunca foquei em turista, sempre foquei na galera local. Eu ia falar sobre isso, né? Balneário é uma cidade muito conhecida pelo turismo. E tem empresas que às vezes até vivem para isso, né, Kaique? Mas que nem você falou, a IOR tem um propósito definido, né? Exato. Um norte. Não tem nada de errado focar no turista. O turista, ele resbala em nós. Ele é uma gordura muito boa, mas o nosso foco nunca foi o turista. Até, cara, nossa linguagem, o turista não entende a nossa linguagem, porque é uma linguagem local. Foi feito pra galera local. Isso fez parte do brand lá atrás. Isso também foi uma oportunidade que eu vi. Vários restaurantes na Atlântica e tudo mais, sempre focando no turista, sempre servindo algo no mercado de hambúrguer até... mais ou menos, somente para vender, porque é o turista e botando o preço lá em cima. Então, também vi essa oportunidade. Falei, cara, por que a galera só fala que comeu hambúrguer nos Estados Unidos? Lá em Nova York, o melhor hambúrguer, o Five Guys, não sei o quê. Por que a galera em São Paulo tem que ir para São Paulo comer um hambúrguer bom? Não, eu vou fazer um hambúrguer bom aqui na minha cidade, onde eu moro. Por mais que eu nem nasci aqui... a galera vai comer um hambúrguer bom aqui. A galera vai ter uma boa experiência aqui. A galera não vai precisar ir para São Paulo para ter uma experiência da hora num lugar. Eu vou criar um lugar da hora aqui, sabe? Isso também foi uma lacuna que a gente viu. Então, enquanto a galera... resumindo ali, então, de novo, a dor da minha família. Então, eu vi a oportunidade de transformar a vida da minha família. E depois os colaboradores que foram aumentando. Com isso também... gerar uma boa experiência para os clientes, gerar uma experiência de brand, uma experiência de produto, de comer um hambúrguer de qualidade, também um senso de pertencimento a nós, a nossa empresa, a uma identificação. Então, um restaurante, ele pode sim, no nosso caso, né, que é o que a gente trabalha muito, ter uma identificação pela comida, pela roupa,
mentalidade, Sim. Linguagem, pela né? cultura, pela linguagem, pela diversidade, pela aceitação. Não, a gente não vende só hambúrguer, a gente vende... nós somos uma construção de comunidade. Sim. Eu sempre penso que a IOR é uma construção de comunidade. E é engraçado que quando você vai na casinha, que é como vocês chamam ali a loja física do centro de Balneário, vai ter o cara que às vezes é um advogado ou um corretor, que ele vai com uma roupa social, com um advogado amigo. Vai ter uma galera que é mais, assim, digamos assim, descolada, pessoal com tatuagem, boné, digamos assim. Vai também ter a família, todo mundo reunido no mesmo lugar, com essa harmonia. E uma coisa, cara, que assim, ó, falou comigo, Kaique, que foi assim, o que a gente já falou, teve uma frustração. Sua mãe, em menos de, você falou um mês? Em menos de um mês, ela perdeu 2 empregos, né? Sim. E, consecutivamente, a pessoa perde o chão. Onde muitas pessoas enxergariam ali, né, talvez apenas uma grande perda, vocês acabaram enxergando uma grande oportunidade. Exato. Até hoje eu tava pensando sobre isso, cara. Tipo, que daí tu vai... A gente já tem uma caminhada, né? Sim. E aí, às vezes, a gente... Com a experiência, acaba que a gente se torna muito criterioso para algumas coisas. Sim. E aí eu tava pensando nisso, terminei de ler um livro hoje, que é o nome do livro A Coragem de Ser Imperfeito, Brené Brown. E aí tava falando de você se expor, ser visto. E isso é coragem. E aí eu tava pensando nisso enquanto tava treinando hoje, pensei, cara... como eu fui corajoso na época, sabe? Porque eu não entendia de hambúrguer, eu não sabia o que era hambúrguer. E eu fui corajoso. Sim. Né? E aí hoje, às vezes, a gente... Tipo, eu refletindo comigo mesmo, né? Cara, por que hoje eu tô tão criterioso? Se eu abrir uma hamburgueria tem que ser isso. Não, velho. Coragem, Sim. sabe? Tipo... A coragem, ela é de você ser visto, de você ser imperfeito, de você se expor. Né? Então, o que nos moveu naquela época foi a coragem. A coragem de, tipo, cara, abraçar essa dor, essa lacuna que tinha ali, né? Da necessidade da minha mãe. Já era também um sonho meu, era um desejo meu. Também vi a oportunidade de agregar valor para a comunidade de Balneário, Camboriú e região através do meu produto, através do meu serviço, através do que eu penso, da minha visão de mundo também. Sim. E essas coisas foram casando e dando fit, sabe? E é isso, assim. Aí a galera foi entendendo a mensagem, a gente foi achando as lacunas. Então, pô, em menos de um ano a gente tinha... em menos de 5 meses, a gente tava com 8 motoboys. Nossa. Foi onde a gente bateu nossos primeiros 100 pedidos. Que foi em dezembro de 2018. Dezembro de 2018. E aí foi onde eu também vi, cara, a empresa tem muito potencial. E aí onde eu mergulhei nela. Aí mergulhei na parte técnica, né? Sim. Falei, cara, a galera tá gostando, o produto tá bom, mas eu ainda preciso aprender muito sobre o mundo do hambúrguer. Daí foi onde eu fui para São Paulo, aprender sobre produto. Aí eu me afundei na cozinha, me afundei em parte de equipamento e aí não parou mais, sabe? Que loucura, né, irmão? E assim, eu lembro que... eu vou citar aqui rapidinho, né? Eu lembro que uma vez o Kaique também estava contando um pouco do testemunho, falando de IOR, empreendedorismo, e que ali... Porque aqui você acaba que a gente, por um tempo reduzido, conta coisas que deram certo e tal, né? Também de frustrações e tal, decepções. Mas eu lembro um dia que você contou que pegou fogo numa cortina, acho que na casa da tua mãe, né? Mas eu queria perguntar pra você, não sei se tu lembra da experiência, né? Que você falou, batemos ali os 100 pedidos em um dia, que é muita coisa, mas quando que você, assim, não sei se existe esse dia, mas, né, quando que você olhou e falou assim, caraca, nós estamos, assim, eu vou usar esse termo, né, pode ser um outro termo que tu considere, mas nós estamos grande, assim, quando você falou assim, caraca, que é isso, que loucura, teve algum dia que você falou assim, deixou de ser talvez um sonho para ajudar a minha mãe e agora pode ser o negócio da minha vida, digamos assim. Teve algum dia que isso aconteceu, que virou a ficha, pedidos, não sei, assim, Kaique, uma coisa que você lembra, assim, vivo na tua memória? Cara, o dia que a gente parou e falou, nós somos grandes, não existiu. Sim.
Pra mim ainda não existe esse dia, porque eu acho que eu sou pequeno ainda, na real. Eu me enxergo dessa forma e não falo isso pra... Falsa hipocrisia, né? Não. Acho que a gente tem muito ainda pra caminhar, evoluir. Então, se a gente... a gente sim se tornou o melhor delivery da região. Isso dados, né? Não tô falando em cima do que eu acho. Sim. Dados do iFood... se tornou a hamburgueria que mais vendia dentro do iFood. Teve o Hambúrguer Perfeito, é o maior blog de hambúrguer do Brasil, de avaliação, e nos elegeu também o melhor hambúrguer de Santa Catarina. Provou hambúrguer em todo lugar, Lages, Rio do Sul, Floripa, Itajaí, enfim, nos elegeu como melhor hambúrguer. Então, a gente reconhece todo esse prestígio, sabe disso, é consciente, mas eu acho que a gente é pequeno ainda, perto do que eu quero chegar, a gente é pequeno. Mas sim, teve algumas viradas de chave. Quando a gente bateu 100 pedidos, foi um momento marcante, até que eu não esqueço. Então, foi dia 25 de dezembro de 2018. Caraca! Que a gente foi dia pós-ceia de Natal, que a galera tá... Dia pós-ceia de Natal. E aí, esse dia eu lembro muito bem, daí eu falei, cara, tem potencial, muito. Março de 2019 foi uma outra virada de chave, onde tava um bom movimento, uma boa crescente, não parava, e eu pensei, cara, o negócio tem potencial e pode crescer muito. Agora é o momento de eu ir me aprofundar mais, que foi onde eu comecei a procurar cursos e tudo mais. E onde eu encontrei meu primeiro curso em São Paulo. Sim. Nesse momento ainda, cara, eu já tinha volume, mas eu não entendia, velho, do produto, assim, a fundo. Não entendia de equipamento zero, de como gerir. E aí fui para São Paulo e foi de Deus mesmo, foi um presente, porque ele sabia exatamente o que eu precisava e eu encontrei exatamente o que eu precisava. E eu podia ter me perdido no meio do caminho, entrado numas furadas. Sim. E eu fui certeiro, assim, sabe? E foi outra virada, assim. Aí lá no primeiro curso eu falei, cara, isso aqui pode virar um negocião mesmo. Voltei com essa cabeça. Outra virada de chave foi quando a minha maior concorrente me procurou. Na verdade, os sócios começaram a pedir e dar um namoro, né? Tipo, a gente começou a ter um relacionamento. E aí eu falei, cara, os caras estão me enxergando aqui. Era empresa que eu ficava olhando e sempre de olho nos passos que ela estava dando. Sim. E percebi que eles estavam me observando. Né? E aí, quando veio o papo de, que tal a gente se juntar? O que você acha? Não sei o quê. Foi outra virada também, que daí a gente pensei, cara, de uma eu posso ir para 3, né? 3 unidades na época. E aí, da minha maior concorrente, pode ela não existir mais, porque se eu fizer esse negócio, eu decido se eu quero manter ela, se eu quero guardar ela na gaveta, e a IOR de talvez dessa competição se torne a maior. Então, foi essas viradas de chave que a gente foi tendo. Que fez eu entender, e aí quando eu entendi foi onde também eu quis vender a minha outra empresa para me dedicar a somente a IOR. Então foi essas viradas de chave que a gente teve, assim, que isso aqui pode se tornar um negócio. E o pessoal às vezes busca uma bala de prata, né, Kaique? Talvez o negócio, a palavra, a reunião, né? Como você falou que tudo na tua vida é o longo prazo, né? Então você não é assim de uma hora para outra, não é uma coisa que acontece de repente, vou me juntar. Esse ano eu nunca tinha feito isso e só minha esposa viu e um outro amigo que ele conseguiu dar uma olhada, né? Mas esse ano eu montei os 7 ou 8 mandamentos para mim desse ano, é uma coisa minha. E uma coisa que eu coloquei lá, que um dos mandamentos é: quero ser amigo dos juros compostos. Né? E você olha para um cara como o Abílio Diniz, que teve o último filho com 75 anos, treina 2 horas, aos 80 e poucos anos dá aula, né, numa FGV da vida, e você fala, cara, esse cara não
não jogou o jogo do amanhã, do semana que vem, né? E que legal, né? Que a gente tá falando aqui de empresa, de tamanho de empresa, chaves que viraram, mas quantas pessoas não foram assim abençoadas, quantas pessoas não mudaram sua vida, não foram impactadas, seja um cliente que pediu uma outra pessoa em noivado, seja alguém que ele teve algum momento marcante, uma última ida com alguém, não sei, né? A IOR, né, como você falou, do desenvolvimento da marca, do crescimento, da construção, ela deixou de ser só uma hamburgueria, né? Se tornou um momento, se tornou um local. Que lindo, irmão, essa história, né? E quando você olha pro futuro, Kaique, claro, do que você pode abrir, né? Do que você pode abrir, do que você pode falar. O que você vê pra IOR, pra comunidade do hambúrguer? Talvez pessoas que chegaram onde você já chegou, falei, cara, tá ok, tá tudo bem, é isso que eu quero. Porque a gente sabe, né, que se pessoas quiserem crescer mais empresarialmente, profissionalmente, independente da área, elas vão ter novos problemas, né? A todo momento que a IOR cresceu, você tinha novos problemas para resolver e fez o Kaique que é hoje. E quando você olha para o futuro, quais problemas você pensa em resolver? Aonde que você pensa em chegar? O que você quer conquistar como um eterno aprendiz, assim, do que você pode abrir, claro? Cara, a gente cresceu rápido, né? Em 3 anos a gente tinha 3 unidades. Então, eu passei por obra todo ano. Então, a gente fez 4 anos agora. E foram 3 obras em 4 anos. O 4º ano não teve uma obra, teve o início de uma obra, daí a gente deu uma pausa, mas teve também investimento. Sim. Então, teve um crescimento rápido, onde o ano passado eu entendi que é legal você crescer rápido, mas se você não arrumar base, e como a gente não veio de ramo de restaurante, a gente não vem de gestão de equipe grande, e teve um boom, um salto. Quando eu vejo, eu tô com 30 funcionários, 3 unidades, muito dinheiro entrando, muito dinheiro saindo, e aí você começa a talvez crescer desordenado. E aí, o ano passado, eu entendi isso e falei, cara, agora eu preciso solidificar a base para que eu consiga continuar crescendo de forma sustentável. E aí, o ano passado foi onde eu não abri nenhuma unidade, mas a gente aumentou nossa cozinha de produção, que é uma cozinha central, onde a gente produz tudo e distribui para as casas. Isso traz diversos benefícios para mim e para os clientes. Que não corre risco, por exemplo, de você comer uma maionese na Brava e comer outra no centro. Não existe essa possibilidade porque ela é feita no mesmo lugar e só distribui. A carne, hoje, né, é feita no mesmo lugar e também distribui. Então, ano passado, a gente ficou bastante concentrado nessa cozinha de produção. Adquirimos vários equipamentos para conseguir melhorar. Antes, a gente não... Até o ano passado, a gente ainda manipulava as carnes separadamente. Aí, a gente comprou uma máquina gigantesca lá que faz 2.000 burgers por hora. Meu Deus! E aí, hoje, a gente faz tudo nessa central e distribui. Então, a gente trabalhou bastante nessa base. Até o ano passado, a gente começou com 2 metas bem claras, que era o quê? Aumentar a cozinha de produção, aumentar a nossa capacidade produtiva e trazer mais padrão, trazer mais qualidade, trazer mais redução de custo também para a empresa, produzindo tudo no mesmo lugar. E o setor de pessoas, né, que é o setor de RH. A gente começou com essas 2 metas bem claras, a gente entendeu, a gente tinha um turnover alto até, não era alto, mas era médio. E aí, cara, é uma galera para gerir, e aí a gente viu, a gente precisa melhorar na gestão de pessoas, a gente precisa melhorar nesse quesito para não só se tornar uma empresa grande, mas se tornar uma empresa de qualidade para quem está trabalhando. Né? Eu quero cuidar dessa pessoa que está trabalhando, eu quero ver ela crescendo, eu quero ver o sucesso dela. Então, a gente entendeu que essas as nossas 2 metas bem claras. O ano passado foi o ano que eu menos tive turnover. O ano passado foi o ano que eu mais tive relacionamento com os colaboradores. Foi o ano que eu mais vi o desenvolvimento deles também. Como pessoa. Pra galera que tá acompanhando a gente, o que é o turnover? Pro pessoal que talvez não saiba. Rotatividade de pessoas. Dentro da empresa. Entrada e saída. Legal. Né? E aí, tu entende também que tu não é perfeito. É porque, pra contextualizar, o ano passado
eu sempre cuidei muito da minha área, quando eu era moleque, muito da minha área espiritual. Então, era muito espiritualizado. Depois de adulto, comecei a cuidar muito da minha área profissional. Muito, muito, muito. E eu nunca tinha entendido que era a minha área emocional. Eu nunca tinha parado para olhar para ela. Sim. Nunca. Não sabia o que era, literalmente. E o ano passado eu tive um despertar, assim, disso. Bem no início do ano, tipo, vai fazer um ano, inclusive. E aí eu falei, cara, eu preciso entender a minha área emocional, eu preciso me conhecer mais, eu preciso curar muitas coisas dentro de mim, preciso abrir muitas coisas. Eu era um cara bem fechado em relação aos meus sentimentos. Sim. E aí com isso, cara, e aí volta lá atrás que eu te falei, né? Se você ama a si mesmo, você passa a amar o outro. Sim. Tá ligado? E aí eu fiz terapia o ano passado, fui entender, fui buscar saber mais de mim, conhecer meu emocional, saber dos sentimentos, emoções. Talvez aquilo que você fez com o hambúrguer, você tava fazendo com você. Parece brincadeira, mas... Exato. E com isso, eu passei a gerir muito melhor. Sim. Né? Isso é uma evolução, não sou perfeito, com certeza, e tem muito que aprender ainda. Mas a gestão melhorou muito. Eu passei a entender o meu funcionário muito melhor. Eu passei a olhar ele com olhos muito mais humanos. Passei a elogiar mais do que criticar, né? Perdoar. Enfim, várias coisas que envolvem a gestão de pessoas que isso resultou positivamente para a empresa. Essa temporada está sendo a temporada mais tranquila que a gente está tendo e com o mesmo movimento que a gente teve nas outras temporadas. Está sendo a temporada que eu menos tenho que precisar estar na operação, menos desgastante. Então, tudo isso refletiu. A minha cozinha de produção foi o coração dessa temporada, tudo que eu comecei a plantar lá no início do ano passado. E aí, respondendo a tua pergunta, o que é o futuro da IOR, né? Então, se tratando de empresa, nós queremos crescer, principalmente dentro do nosso estado. Né? Então, vislumbro algumas unidadezinhas aí pipocando. Antes nosso foco era ser o melhor delivery da cidade. Depois nosso foco se tornou ser a melhor hamburgueria da cidade e da região. E quem sabe não ser a melhor e maior hamburgueria do estado. Olha aí. Então a gente vislumbra isso, que sim. Legal. Só que eu não vislumbro isso de uma forma desordenada. Né? Então, qual que é o... E aí, com o rolê do ano passado todo, o que eu entendi? Voltou todo o propósito inicial da IOR. Qual que é o propósito inicial da IOR? Transformar a vida da minha família. Então, como você transforma a vida de alguém? Agregando valor para a vida dessa pessoa. Você não transforma ninguém impondo nada. Sim. Né? Você transforma agregando valor. E agregando valor para os meus clientes. Então, o propósito da IOR é esse. Bem definido. É mudar a vida de gente. Gente que está dentro e gente que está fora, que são os nossos clientes. Se eu conseguir mudar a vida de gente numa escala grande, eu estarei realizado. Me sinto muito grato por isso, por esse privilégio de cair no meu colo essa oportunidade. Busco muito estar preparado para isso cada vez mais. Então, se eu conseguir cuidar de 5, hoje eu estou buscando a cuidar de 30, muito bem. Né? E também do volume que a gente atende de clientes. E estou me preparando para cuidar de 100, de 300, de 500, de 1000. Né? Eu falo, se a gente não conseguir... Eu falo com os meus gerentes, né, com os meus líderes. Se a gente não conseguir cuidar de 30, a gente não vai conseguir cuidar de 3.000. E eu quero cuidar de 3.000. Uau. Né? Eu quero, esse é meu desejo, sabe? Sim. Se eu estiver cuidando de 3.000 colaboradores, imagina a quantidade de clientes que a gente está impactando. Né? Então, sempre falou sobre gente. Sempre falou sobre gente. Esse é meu foco, cara. Esse é meu objetivo. Claro, assim, sabe? Irmão, que papo bom, que conversa boa, né? Já partindo agora pro final, eu comento com a minha esposa, né? Comento com algumas outras pessoas. Uma vez a gente teve uma conversa, só que quando você conversa com um psicólogo, o papo é diferente, né? Era uma conversa, mas eram com psicólogos, assim. Tava eu e a minha esposa e esse outro casal. E eu falo pra minha esposa, amor, aquela conversa de 1 hora, né, que é o intuito desse podcast, mudou minha vida. Eu economizei 5 anos da minha vida. Então, assim, até te pegando meio de surpresa, né? Mas se você pudesse aí dar uma dica de livro,
uma dica de livro pra galera, né, que vai poder abençoar a vida dessa pessoa em qualquer área, como com esse espírito empreendedor de querendo mudar, de querendo fazer diferente, de querendo suprir necessidades, impactar pessoas, e uma coisa de que elas não podem abrir mão, né, que em todo esse tempo como gente, como empreendedor, como empresário, como colaborador, não pode faltar, né? Uma dica, né? Seja de um livro ou um vídeo, alguma coisa que você possa dar, né? Mas assim, educacional. E uma coisa que essas pessoas, se você pudesse dar uma dica, que elas não abririam mão, né? Que talvez vai economizar 3, 4, 5 anos delas aí. Pô, que doido. Eu gosto de falar disso. Essa ideia eu falei que era de surpresa. Cara, eu já li muitos livros de várias áreas, mas eu li 2 livros, profissional e emocional, que eu indicaria, assim, que mudou completamente meu jeito de ver o mundo. Sim. As Leis do Triunfo e do Sucesso, de Napoleão Hill, né, que fala ali sobre vários princípios só para contextualizar pouco, manda bala. Napoleão foi um empreendedor e também um pesquisador e entrevistador. Ele entrevistou, salvo engano, por mais de 25 anos, pessoas, líderes que obtiveram sucesso em suas áreas. Sim. E acabou até se tornando amigo íntimo de alguns. Então, ele entrevistou Henry Ford, Thomas Edison, Andrew Carnegie, se eu estiver pronunciando certo, alguns presidentes dos Estados Unidos, e ele foi mapeando vários comportamentos dessas pessoas que ele identificou ser comportamentos chaves para essas pessoas obterem sucesso. E aí reuniu isso em 16, se eu não me engano, que ele chama de As Leis do Triunfo e do Sucesso. Que legal. Cara, é profundo esse livro e ele trabalha todos os aspectos de pessoas que querem ter sucesso e triunfo, sabe? Isso eu acho que para a parte profissional. Sim. Para a parte emocional, cara, um livro também que, cara, muito especial, assim, que mudou minha vida também ano passado, O Médico das Emoções, do psiquiatra Augusto Cury. Uau. Né? Então, esse livro, ele trabalha vários aspectos da área emocional e ele fala, por que Médico das Emoções? Porque ele era ateu, né, o Augusto Cury, e ele um dia foi desafiado pela esposa dele a estudar Jesus não aos olhos da religiosidade, da religião, mas aos olhos da psicologia e da psiquiatria. Então, olhar os comportamentos dele dessa ótica. E quando ele foi se aprofundar a estudar, ele se tornou cristão. Que ele entendeu que, tipo, cara, esse cara, ele realmente fora de série. É fora de série. E aí ele fala que Jesus é o médico das emoções, mas é muito legal porque ele não é um livro religioso, sabe? Ele é um livro psicológico mesmo, mas que fala sobre Jesus. Ele, na verdade, ele aborda as técnicas que Jesus usava. E as técnicas, tipo, são indiscutíveis. São indiscutíveis, tá ligado? Não como Jesus, cara, é um livro para todo mundo ler, porque não trabalha fé ali naquele momento. Trabalha comportamento. Então, é bizarro esse livro. Então, os 2 que eu indicaria. E algo que eu não abro mão, cara, que, na verdade, os momentos que eu abri mão, os momentos que eu me deixei me perder um pouco de mim mesmo, foi os momentos que as coisas desandaram em todo o geral da minha vida. Que são valores. Né? Então, cara, isso, o dinheiro, ele é sedutor para você perder os teus valores, sabe? Aí é papo para uma outra conversa. Um segundo podcast. Mas em 2000, o ano passado foi 2022, né? Então, ali 2020, 2021, eu acabei me perdendo em alguns valores pessoais que começaram a refletir em todas as áreas da minha vida. Né? Até que tu falou que tu criou mandamentos. Isso, os meus mandamentos, para mim. O livro das Leis do Triunfo e do Sucesso, ele fala que tu tem que ter um objetivo principal definido de vida. Ele começa falando um pouco do mastermind ali, é papo para outro dia, e ele fala depois que você tem que ter, quem não tem um objetivo principal definido de vida,
anda ao vento. Você não sabe o que você quer, você não vai chegar a lugar nenhum. Né? E aí também, quando eu fui trabalhando isso em mim ali, eu entendi quais são os meus objetivos principais definidos de vida. E eles estão muito linkados aos valores. Sim. E estão muito linkados também a todas as áreas, principalmente profissional. E aí também elenquei ali várias coisas que para mim é sinal de ser bem-sucedido. Sim. É sinal de ter sucesso. Né? Então, na minha vida, ter sucesso financeiro, só sucesso financeiro não basta. Eu vou ser um cara infeliz. Força motriz, né? Eu vou ser um cara infeliz, sabe? É nítido isso pra mim. Então tem que ser área financeira, área emocional, área pessoal, saúde. Sim. Né? Então, algumas coisas que eu linkei ali, que aí isso pra mim é ser bem-sucedido. Se eu tiver com essas coisas não perfeitamente equilibradas, porque, cara, quase que é uma utopia. A vida é um desequilíbrio, né? Assim. Uma vez eu ouvi falar, cara, recentemente, na verdade, que a vida ela é um eterno equilibrar de pratos. Então, uma hora tu vai estar equilibrando bem aqui, vai estar desequilibrando aqui. Né? Então, uma hora, tua área financeira vai estar bem, só que para isso, tua saúde um pouquinho, tu deixou um pouquinho de lado. Aí, equilibra de novo. Sim. Tá ligado? Ela vai ser sempre isso. Sim. Mas se você tem definido... Então, para mim, por exemplo, treinar é um hábito que me torna bem-sucedido. Comer bem é um hábito que me torna bem-sucedido. E aí também ter a minha liberdade financeira me torna bem-sucedido. Então, vai equilibrando aquilo ali. Mas se tu tiver claro, na verdade, tudo se torna mais fácil. Sim. Não que, tipo assim, tem que ter a resposta pronta, né? Porque eu acho que quem vai estar ouvindo a gente a maioria jovem, né? E aí também não entra em crise, né? Tipo, não, eu preciso agora ter meu objetivo principal definido, preciso resolver minha vida aos 25 anos. Não é isso. Mas é essa busca interna de conhecer a si mesmo, tá ligado? Sim. Que quanto mais tu conhece e se aprofunda nisso o mais cedo possível, o restante dos anos aí se tornam mais fáceis, né? Do que de se perder no mundo e perder a ti mesmo, né? Eita. Meu irmão, que... Assim, é claro que a gente tá aqui pra trocar uma ideia, compartilhar com a galera, né? Mas esse que vos fala, né? Agora eu posso me chamar, Gustavinho, de host do podcast, viu, cara? Tô chique. Acrescentou demais na minha vida, irmão. Claro que a gente vem aqui para falar de negócios, empreendedorismo, mas hoje a gente pôde conhecer um pouco mais quem que é o Kaique da IOR, o Kaique da Mentawai, o Kaique que trabalhou com piscina, Kaique que trabalhou em várias outras coisas. Então, irmão, primeiramente, muito obrigado pela tua presença, né? Obrigado. Como eu falei daquele outro casal que eu economizei 5 anos, acho que aqui eu economizei mais 5. Já tô com quase a idade do Gustavinho aqui, já tô com uns 17 aqui do que eu tô economizando. Então, primeiramente, muito obrigado, cara. Como você contribuiu pra minha vida, pra minha história. Cada pessoa que for ouvir a gente, independente... o meu pedido nas minhas orações há alguns anos tem sido assim, independente de quantos corações essa mensagem possa alcançar, que aqueles corações que ela alcançar, que seja capaz de transformar. Então, não sei se 10, 100 ou 1000 pessoas forem ouvir a gente, ou mais do que 1000, que possa transformar a vida delas assim como transformou a minha. E que, irmão, teu futuro seja grandioso, brilhante, não só de tamanho, mas que todos os teus sonhos, aquilo que está no teu coração, possa se realizar e que tenha muita gente impactada aí, muitos hambúrgueres em nome de Jesus. Amém. Irmão, e esse daí, gente, Irado. para você que acompanhou esse nosso terceiro episódio, né? Vão ter muitos outros aqui. Se você quiser seguir o Kaique, quiser seguir o Instagram da IOR, Kaique, qual que é o teu Instagram da IOR aí? O meu é Kaique, acho que é Kaique J underline. Esse aí que eu IOR e a IOR Burger, normal. Sem underline, que esses dias tava tendo um fake lá com underline. E sem o U, né? Y-O-R. No Insta tá Y-O-R. Y-O-R. IOR Burger, IOR Burger também sem o U no final também. Burger, né? Burger em inglês. É isso, seguem lá. E é isso, obrigado pelo convite também, pô, te admiro demais. Eu acho que a gente é uma eterna conexão, né? Então, se a gente tá aqui, é porque a gente se conectou em algum momento, tu se tornou primeiro era cliente, né? Se tornou amigo e não é à toa que as pessoas... Na verdade, o ser humano, ele veio pra cá pra conexão. Né? Então, a gente se conecta aqui. Eu conectei com o velhinho já
Pô, vai parecer que eu sou tamo velho. Depois que falou teu apelido, né, Dani? Pô, 15 anos já, cara. 15 anos. E, pô, velhinho também. Eu sou muito grato, cara, pelas pessoas que cruzam a minha vida, assim, muito. Eu sempre fui muito abençoado por todo mundo que cruzou a minha vida, por amigos, professores, patrões, clientes. E com certeza o velhinho fez parte da minha vida também. Lá de molequinho que eu via ele trabalhando, já vi ele salva-vidas. É um sinistro do bodyboard. Eu via, cara, velhinho, velho. Eu era um ídolo, né, velho? E aí a gente passou a trabalhar junto no salva-vidas. Ele me ensinou muito também. Já era um cara mais velho, então eu sempre ouvia, né? Puxava minha orelha também quando precisava puxar, né? Que era um moleque meio teimoso. E, cara, é isso. A gente se conecta e a gente tá aqui pra conexão também, velho. E da mesma forma que eu posso te agregar de alguma forma, eu também sou muito enriquecido pela tua história, porque tu tem pra me ensinar também. Eu sou um eterno aluno aí, quero continuar nessa posição. Eita, maravilha. Tamo junto. Gente, hoje foi profundo. Compartilha com alguém essa mensagem que você acha que pode acrescentar de alguma maneira, seja na empresa ou seja na vida, e continua acompanhando a gente, seguindo aí nas nossas redes sociais. E é isso daí. Deus abençoe e obrigado pela sua audiência.